Olá pessoal, eu sou Nilda, com formação em História e Geografia, e minha bandeira de luta no movimento social são as cotas, né? Entre elas são as cotas, né? E em Suzano, as cotas já são uma realidade, foram aprovadas em setembro, por unanimidade, no Legislativo, né? E também pelo Executivo. Lembrando que as cotas são uma realidade constitucional, né? O STF bateu o martelo através das lutas dos movimentos sociais, né? Principalmente da Educafro, né? Considerando que a direção executiva da Educafro, através dos seus contatos políticos, faz valer os direitos da população negra, né? Também lembrando que, enquanto educadores, né, da Secretaria, fazendo parte da Secretaria Estadual de Educação, temos o dever de levantar essa bandeira, uma vez que não podemos deixar que burlem a Lei 10.639, assinada lá atrás, em 2003, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma luta também dos movimentos negros, tá? Que determinou, através dessa lei, o ensino de História da África e do Negro no Brasil, como também a Lei 11.645, assinada em 2008, ainda na gestão desse governo, para que, da mesma forma, se contextualize a questão indígena, né? E por um reconhecimento histórico sobre a necessidade de encamparmos essa luta, uma vez que, na atualidade, eu aproveito para frisar que o Brasil, infelizmente, está tomado, né? Tomado pelas ideias reacionárias. Então, nós, enquanto educadores conscientes, precisamos abranger cada vez mais as ideias sobre a necessidade de incluir todos, todas, todos e todes, não é? Na sociedade, porque afinal não foi um grupo apenas, né, que constituiu ou que constitui essa sociedade, muito pelo contrário, sabemos que somos herdeiros de um histórico patriarcal escravocrata, não dá mais para fugir disso. Suzano não foge à regra, né? Porque pelos fragmentos históricos que nós já percebemos que compõem a história de Suzano, o município também se estrutura, né, socialmente nesse aspecto escravocrata, né, desde lá do século, lá de trás, né, do século XVI, ainda traz nomes de ruas, né, que compõem a história mais recente, né, contemporânea do século XIX, em que o racismo ele se conceituou de forma definitiva, né, através de algumas lideranças sociais que compunham na época, lá no século XIX, né, quando se tinha a intenção de trazer europeus para fortalecer, para embranquecer a hegemonia racista importada da Europa no Brasil. Então, para finalizar, nós educadoras, educadores, em geral, temos o dever de olhar nos espelhos e observar que esse país, durante toda a sua história,
ele foi massacrado, ofuscado pelas mentiras sociológicas. Então, mais recentemente, nós sabemos que a historiografia, ela descortina as possibilidades de se continuar preservando essa mentira, tá? Voltando à questão das cotas, portanto, cotas raciais em Suzano são uma realidade nos serviços públicos municipais a partir dos próximos concursos, né? 20% é a porcentagem, uma vez que nós seguimos o que foi determinado pelo STF em São Paulo, levando em conta que cada estado tem a sua própria porcentagem, considerando o autorreconhecimento negro ou indígena. Obrigada e estou à disposição para maior transparência sobre o assunto. Tá bom? Força nas lutas e um salve aos movimentos negros de Suzano que compuseram essas lutas, Educafro, Negro Sim, o Negro, entre outros segmentos. Muito axé para vocês, porque afinal as religiões de matrizes africanas também sempre foram muito afetadas nessa racialização. Axé, Motumbá, Saravá, beijo.